Olá, meus amigos do canal! Olha eu aqui novamente para mais uma investigação sobrenatural. Tá eu e meu câmera Theo. Opa, beleza, meus amigos? Primeiramente, vamos agradecer a Deus, né, pela oportunidade de estar aqui agora fazendo nosso trabalho. Agradecer ao nosso anjo que nos auxilia e agradecer a nossa mentora Maria e agradecer a vocês que são a nossa força e a nossa fortaleza aqui no canal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Hoje nós estamos aqui para fazer uma investigação um tanto dolorosa para uma mãe que já está com 78 anos e sofre pelo que aconteceu com a filha dela. Ela ficou viúva muito nova, com 36 anos ela ficou viúva com 5 filhos. E ela tinha que cuidar desses 5 filhos. Ela morava numa casa boa, né? O marido dela pagava o aluguel da casa e ele tinha um carro, diz ela que era um carro velho, mas era um carro que ele se comovia. E aí ele fazia vendas, ele vendia tudo quanto é tipo de coisa, tapetes, roupa, coxa, essas coisas. E ele ganhava muito bem, dava para sustentar a família, até que ele estava juntando dinheiro para abrir uma loja, que ele já estava cansado de viajar. Só que aconteceu um acidente com ele e ele acabou aí perdendo a vida, né? Veio a óbito, tentaram socorrer porque ele estava correndo muito na estrada e bateu, né? Numa árvore e capotou e perdeu a vida. E ela ficou viúva, com 36 anos e 5 filhos. E ela já ficou preocupada com o que ela ia fazer. E ela foi se virando com aquele dinheirinho, né, que o marido dela estava juntando para sustentar os filhos, né. Eram 3 homens e 2 mulheres. E a mais velha tinha 16 anos. E ela ficou um tempo nessa casa, mais de ano morando nessa casa, só que ela viu que ela não conseguia mais pagar o aluguel da casa. Porque começou a ficar pesado para ela. Então ela se mudou também porque ela ia ficar perto da mulher que ela lavava roupa. Naquele tempo a gente pegava para lavar roupa, essa roupa eu já fiz isso, tá gente? E ela, para se virar, para cuidar dos filhos. E o aluguel era mais barato, ela veio numa casinha mais simples, né? Já foi aqui no final já aqui da cidade. E é onde morava uma mulher que ela lavava roupa para essa mulher, né? E ficava até mais perto. Essa mulher mesmo que conseguiu para ela essa casa, mais simples, e ela se mudou. Quando ela se mudou, logo que ela estava morando nessa casa, ela descobriu que essa filha dela, a mais velha, estava grávida. E ela entrou em pânico. Quem era o pai, ela nunca falou. E depois que a criança nasceu, ela foi contar para a mãe, mas que se a mãe prometesse que não contasse para ninguém. Aí a mãe dela perguntou o que era. Ela falou assim que o vizinho, onde eles moravam, sabe? Não posso falar a palavra aqui, dela. Mas também dela de fazer muitas coisas com ela e com a família dela se ela contasse. Então ela passou ali um bom tempo sendo a por esse homem, que depois que o pai dela faleceu, ele se sentiu no direito de fazer isso, porque a mãe ainda saía, né, para lavar roupa e ela cuidava das crianças. E infelizmente aconteceu isso com ela não queria contar. E ela rejeitou a criança, depois, né, aceitou a criança e ajudava a mãe a cuidar, porque a mãe estava cuidando com medo dela fazer uma coisa com a criança, porque ela ficou depois, após parto, né? Ela começou a sentir esses problemas que algumas mulheres têm após parto. Mas depois ela melhorou, voltou, né? Ficou boa. E a mãe dela cuidando dessa criança, né? Daí a mãe dela conseguiu lá alguém, né? Que tinha dó dela, que era mais influente dentro da prefeitura, conseguiu para ela, não vou dar detalhes, tá? Para ela um benefício lá para ajudar. E ela ficou feliz, porque naquele tempo era difícil de conseguir, porque ela estava com aqueles filhos, com outra criança pequena que era filho, né? E ela não podia nem denunciar, porque a menina pediu, porque ela era
Não sei, começou uma ventania do nada, né, amor? Quando chegou, tava tudo claro, né? Tá escuro pra lá. Acho que vai chover, ó. Amor, de repente escureceu, gente. Tava tudo bem, né? Chegamos, tá tudo bem. Parece que vai chover. E ela não denunciou devido a isso. Ela tinha medo de fazer alguma coisa com a família dela. Mas cuidou da criança, não, jamais ele ficou sabendo que a menina estava grávida. E ela, passado algum tempo, ela engravidou de novo. Só que aí a mãe dela falou para ela que como que ela ia arrumar outro filho se ela tinha já uma criança já com 3 anos e ela engravidar de novo. Ela falou assim, o que eu vou fazer, minha filha? Eu tenho meus filhos para cuidar, você, a criança, e agora a criança que está com 3 anos e você engravida de novo. Aí ela falou que engravidou do namorado, ela tinha um namorado, engravidou do namorado. Ela falou, então ele tem que assumir, tem que, né? Só que o namorado dela, gente, vendia coisas erradas e ela passou a usar também coisas erradas. Acho que vocês sabem o que eu tô falando, né? Ela começou a usar droga, sabe? E começou... Aí falou para a mãe dela que ele não tinha condições de cuidar. Mas aí acabou confessando para a mãe que ela estava com um vício dessas coisas. Né? Não vou dar tanto detalhe, porque você já sabe o que é. E ela começou a se sentir mal com isso. Ela, na gravidez dela inteira, ela usou. E a mãe pedindo, e a mãe implorando para ela não fazer aquilo. Por favor, você tem um bebê, né, na barriga e você precisa cuidar. Mas não teve jeito, ela não cuidou e continuou usando. E ela começou a ter desejo sujo, entendeu? E começou a se também não posso falar aqui, mas você já entendeu. Quando a mãe dela via, ela estava toda já cortada, né? E a mãe dela falava com ela para ela não fazer isso, porque isso estava machucando a mãe dela. A mãe dela não sabia o que fazer, porque agora você está com um bebê novo e ainda fazendo essas coisas. Aí ela falava que não conseguia sair, mas ela não tinha mais vontade de viver. E ela perguntou do namorado dela, mas o namorado dela tinha abandonado ela quando descobriu que estava grávida. E aí ficou a mãe dela cuidando. E quando era um casal, né? O primeiro que ela teve foi um menino e depois uma menina. E eles já estavam assim, o de 3 anos já estava com 7 anos, né? E o outro já maior, então... E ela sempre com essas coisas, deixando a mãe dela já louca da cabeça. E ela tinha, não saía dela essa vontade. E eu fico pensando na mãe, no sofrimento dessa mãe com os filhos. Os outros filhos dela, ela falou que não deu trabalho para ela, graças a Deus, porque ela falou, só essa menina já fez assim com a vida dela, acabou com a vida dela, para falar a verdade. Ela falou bem nessas palavras. E eles foram crescendo e ajudou a cuidar também desses pequenos, né? Acho que eu já falei até, né, amor? Daí tem que cortar, né? Desses pequenos. Foram cuidando e ajudou a cuidar e tudo, mas ela vivia para a rua. E de vez em quando ela chegava em casa toda machucada, sabe? Assim, roxo. E a mãe dela perguntava e ela falava a verdade com a mãe dela. Ela falava assim que ela foi lá comprar o que ela precisava, não tinha dinheiro, estava devendo, então ela teve que ficar com os caras lá. E eles faziam o que queria dela. Então ela ficava toda macho, o corpo inteiro, só para conseguir aquilo que ela queria. E depois eles falavam assim que ela tinha então que levar para alguém, entendeu? Vender também. Por quê? Eles precisavam levar em tal lugar, mas era meio arriscado, ela tinha que arriscar ela levar, entendeu? Para poder, se ela quisesse, ganhar lá um pouco para ela usar. Então eu tô falando meio por cima, gente, porque o negócio é brabo, hein? Pelo amor de Deus. Só de contar isso aqui, ó, as coisas que ela foi falando para mim me deixou bastante abalada. E ela já não sabia mais o que fazer com a filha. Até que um dia a filha deixou uma carta
falando que ela estaria nesse local. Aqui é chamado de, não sei se pode falar, né, amor? Acho que não vou falar não. Não vai falar não. Melhor não falar, gente, porque daí a pessoa que mora na cidade vai conhecer esse local aqui. E falou, vou estar lá em tal lugar, que aqui tem um nome aqui, desse lugar aqui. Então, não vou falar, porque tá bem pertinho da cidade, e aí vão saber quem é. E a gente não quer essas coisas, né? E ela falou que era pra mãe dela vir buscar o corpo dela aqui. A mãe dela em si, como várias vezes ela tinha tentado e não tinha conseguido, a mãe dela teve a esperança de chegar até aqui. Porque a mãe dela, ela saía mesmo, não estava nem aí. A mãe dela mexendo lá no quarto dela, limpando, foi que viu. Isso. Ela tinha saído de casa às 4 horas da tarde. E já estava de noite. Que ela estava limpando lá, ela costumava cuidar primeiro das crianças, né? E aí depois, falei o nome de novo, né, amor? E daí ela... Eu esqueço. E aí ela estava limpando, diz ela que a tardezinha ela estava limpando, assim, já tinha escurecido, e ela viu lá a carta, entrou em desespero, mandou os outros mais velhos cuidar dos mais pequenos e saiu correndo pedindo ajuda. Chegaram aqui, e quando chegaram aqui, ela estava numa árvore dessa. Não preciso dar detalhes, né? Nessa carta ela dizia que ela ia descansar, porque ela não aguentava mais não. Ela não tinha mais força para sobreviver. Eu acho que devido ao que ela vinha passando. Ela acabou ficando com esse vício e tinha que sustentar isso. E ela acabava passando por situações horríveis que a mãe dela falou para mim, tá? Ela contou para a mãe dela o que os caras faziam com ela e ela tinha que aguentar porque ela precisava, depois de recebia com aquela maldita... Mau nome, né? Maldita... Não vou nem falar. E aí a mãe dela não sabia o que fazia, né? E tentou, mas quando chegou aqui ela não tinha mais vida. Ela veio já destinada a fazer isso. Gente, ela falou assim, se a corda tivesse desamarrado, que ela nem amarrou direito em cima, mas na hora que desceu, o nó acabou, né, fechando, mas... Olha, é o trem, né? Sabe o trem ruim? Então... E ela falava para a mãe dela que eu via vozes. Isso é uma voz que fala que se eu fizer isso, eu vou ficar bem. Né? Eu sinto que eu vou ficar bem, eu vou acabar com tudo isso, vocês vão ficar felizes porque a senhora também não vai sofrer mais por causa de mim. A senhora não vai passar essa dor de cabeça que a senhora passa por causa de mim. E acabou fazendo isso. E isso já tem muitos anos, ela já está com mais de 70 anos e falou para mim que ela vinha pedindo há muito tempo, só que é difícil, né, gente? É muita gente. Eu acho que eu já perdi a quantia, tá? E hoje nós estamos aqui para ajudar. Antes eu quero falar para vocês uma coisa, gente. Talvez você que está agora assistindo o vídeo, nesse momento, esteja passando por essa situação. Veja bem, para não falar o nome do Jânio, a gente vai falar assim, ó. O inimigo, ele veio para roubar e destruir. Então, ele destrói tudo que está à sua volta, né? O que ele puder tomar conta da pessoa, ele rouba o sossego, ele rouba a felicidade da pessoa, ele rouba os sonhos da pessoa. Tudo que você tem de bom, ele rouba a sua família, ele rouba seu filho, ele rouba seu pai, sua mãe, tipo assim, você tira de você tudo aquilo que faz bem para você. Por isso que você não pode deixar essa voz se levar. E depois, por último, ele rouba a sua alma. É isso que ele quer. Fazer isso com você. Presta atenção. Eu estou falando com você que tem desejo disso, entendeu? Que já tentou várias vezes. Como ela tentou várias vezes e acabou fazendo isso. E com certeza ela está aqui sofrendo. Que a mãe dela falou, tá, porque a gente sabe, né, que ela provocou o próprio desencarne, a não ser que seja outro. Mas ela deixou a carta, então, pela perícia, por tudo, foi ela mesma que fez isso. Então ele conseguiu o que ele queria. Ele roubou tudo que ela tinha e depois roubou a alma dela, que era isso que ele queria. Ficou incentivando ela a fazer isso para ela ficar bem e acabou fazendo isso. Então, preste bem atenção nisso. Cuidado. Busque a Deus, consagra a sua vida a Deus. Não permita que Ele venha soprar no seu ouvido. Não permita.
por favor, eu estou pedindo, eu estou implorando, porque eu quero que você, assim como tantas outras pessoas aqui do meu canal, têm dado testemunho, que não escuta mais a voz, que acredita em Deus e que Deus mudou a vida dessa pessoa. Pode deixar aqui nos comentários, para essa tiver alguém agora que está ouvindo, que é para essa pessoa, como a mentora tem, né, me orientado, que tem muita gente assim, sabe? O nosso mundo virou assim, vamos falar numa palavra, praga de pessoas que tá vivendo isso. Então pare para pensar, busque a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, entendeu? Então, se você consagrar a sua vida, a sua casa, a sua família, consagrar tudo do seu carro, tudo que você tiver, moto, a água que você bebe, a comida que você bebe a Deus, Deus protege, Deus tira. Quando você consagra a sua vida, o inimigo afasta, porque ele não quer, ele não consegue chegar perto de uma pessoa que é consagrada a Deus. O Espírito Santo não deixa, tá bom? Faça isso, muda de vida, para que você seja feliz, como tantas outras têm testemunhado aqui, que hoje é feliz, hoje vê a vida de outra maneira e que superou tudo aquilo que tinha, inclusive deixar de usar coisas erradas, como tanta gente também deixou aqui. Rose, eu usava e hoje eu consegui, com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a não usar mais isso. Eu vivo outra vida. Preste bem atenção, porque muitas das vezes nós não conseguimos enxergar isso, tá? Eu sei que vai ter gente que vai comentar que eu fiquei demorando, mas isso aqui, gente, pode pular. Isso aqui é para quem precisa de ouvir, é para aquela pessoa que precisa saber disso. E nós vamos estar em oração, pedir para todos os meus inscritos orarem. Fala, Senhor, eu não sei quem é, né? Quem que está precisando nesse momento, mas o Senhor vai lá e visita essa pessoa, toca no coração dessa pessoa e Deus vai tocar. Deus vai, né? A pessoa ouviu e precisa de ajuda e não sabe como fazer, Deus vai ajudar. Eu acredito. Em nome de Jesus você vai sair dessa, em nome de Jesus, eu creio. E a gente vai passar o K2 e dando presença, nós vamos fazer um Spirit Box aqui, tá bom? Se você é novo no canal, ainda não é inscrito e quiser fazer parte da nossa família e se inscrever, se inscreva, ative o sininho para novas notificações, me segue no Instagram, vou deixar o link na descrição e vou deixar o link do Marcelo Sobrenatural também na descrição. É meu canal secundário junto com meu filho e nós agradecemos de todo o coração vocês que nos ajudam aqui no canal. Que Deus abençoe, que Deus dê vida, saúde, paz, prosperidade, união, felicidade e que Deus transforme tudo em bênção na vida de vocês, porque vocês são anjos na nossa vida. Por mais que eu tô vendo que o tempo tá fechando, não sei, de repente, né, amor? Mas eu não poderia deixar de falar o que eu falei aqui, tá bom? Sentir no coração, né? Minha mentora tem me orientado sempre para alertar sobre os pequeninos e também sobre essa coisa que tomou conta do mundo aí, que as nossas crianças, os nossos pequeninos estão sofrendo. Se tiver presença de espírito, toque no K2. Nós estamos aqui para ajudar. Não é para afrontar, é com todo o respeito que nós estamos aqui. Tem presença, viu? A gente não vai entrar, porque vocês veem também que está ventando. E também está muito fechado, né, amor? É perigoso também cair árvore, essas coisas, gente. A gente também, mas estamos protegidos, né? Vamos pegar o Spirit Box? Vamos pegar os aparelhos e já começar. Com toda licença, com todo respeito, estou aqui para investigar e ajudar. O espírito que tocou no K2 quer a nossa ajuda? Sim. Voz de mulher. Você pode dizer o seu nome, por favor? Meu nome é Rose, estou junto com meu esposo Theo, estamos aqui com o anjo e a mentora para lhe ajudar. Você pode dizer seu nome para nós? Raíssa. Raíssa. Esse é seu nome, né? É.
Raíssa, gente, o temporal está piorando, mas nós não podemos sair daqui sem ajudar. Se começar a chover, nós vamos continuar aqui debaixo de chuva, amor. Vamos sim. Até a gente pelo menos terminar aqui. Raíssa, você é a moça que foi encontrada sem vida, que provocou o próprio desencarne aqui numa árvore? Misericórdia, ela mesma. Raíssa, sua mãe pediu para mim vir até aqui te ajudar, tá? Ela sofre muito, né? Porque você deixou as crianças pequenas hoje, são tudo grande. Então tem muitos anos que você sofre aqui. E gostaria muito de saber, Raíssa, se realmente foi você que provocou o seu desencarne. Você deixou uma carta, mas eu gostaria muito de saber de você, se foi você mesmo. Então foi você mesmo. É isso, eu precisava ter a certeza, né? Sua mãe no começo até desconfiou que poderia ser por causa de dívida, mas por causa da sua carta ela entendeu que seria você e realmente foi você. Por que você fez isso? Não era feliz. E você achou que se você fizesse isso, você ia ser feliz, você ia descansar? Não. Isso. E você conseguiu? Não. Diga uma coisa para mim. Mas pelo menos melhorou depois que você fez isso? Melhorou para você? Não, não melhorou, né? Piorou ou ficou igual? Você pode dizer para mim? Ficou pior do que você estava vivendo aqui? A gente sabia disso, que era pior. Mas gosto de perguntar para o espírito para que ele mesmo responda o que é isso de... Sua mãe disse que você ouvia vozes. Essa voz dizia para você que ia melhorar, que você ia ser feliz, que você ia ficar muito bem se você fizesse isso. Por isso que você tentou várias vezes. Você era toda machucada e você tentou por várias vezes e não conseguiu. Sabe por quê? Porque Deus tinha uma obra muito boa na sua vida. E o inimigo, como eu digo, ele vem para roubar a tua bênção. Ele rouba tudo que você tem, inclusive a tua bênção. Se você não abrir o olho, você não consegue alcançar. E a mesma coisa eu digo para quem tem esse desejo. Deus tem uma bênção muito grande na sua vida, só que o inimigo ele vai atrás da pessoa que ele sabe que tem uma bênção. Ele consegue saber que Deus tem uma bênção, que ele lá vai ter uma bênção muito grande na vida, mas ele vai roubar antes que você tenha ela. E infelizmente ele roubou essa bênção sua. Não deixou que você alcançasse isso. Porque você foi fraca e você não conseguiu. Você chora, né? Estou escutando você chorar. É muito duro isso. A gente pode até tentar ser forte, né, gente? Mas ouvir o espírito chorando acaba com a gente. Você tem arrependimento, né, de ter feito isso? Sim. Olha, sua mãe me falou também que você sofreu abuso, né, por um vizinho seu que era um senhor.
Isso foi verdade? Que, inclusive, é pai do seu primeiro filho. Foi ele. E o segundo foi do namorado, que também... Esse namorado que ensinou você a usar essas coisas? Ah, pelo jeito que a sua mãe falou, eu entendi que era isso mesmo. Ele que ensinou tudo isso. Mas ele te deixou assim que ele soube que você estava grávida, né? Sinto muito por isso. Muito mesmo. E dói no meu coração saber o sofrimento que você tem aqui. Eu consigo sentir a pressão, a angústia que você sente nesse local. E hoje você tem a chance, né, de sair desse local, de ir para tratamento. Você não consegue fazer Você faz a passagem sim para um tratamento. Porque o que você fez, né, foi errado. Mas você sofreu tanto, tanto desde nova que você tem essa chance agora, né? Mais de 30 anos aqui, tá, gente? Sofrendo. E agora, eu pergunto para você. Você quer pedir perdão? Isso, para Deus. Família. Pode falar o que você quiser. Filhos, ela falou, né? Tava tossindo. Família, filhos, ela pediu perdão para tudo, né? Então, para Deus, para a família. Muito importante isso. E como você se arrependeu e também se perdoar. Essas pessoas que ensinaram você a fazer isso, que te levaram para o caminho errado, esse homem que engravidou você ainda era nova, né? Era uma menina. Perdoa todos para que você possa ir para o tratamento em paz. Sim. Fico feliz, tá? Nós vamos abreviar aqui, gente, porque eu não sei se está pegando aí no microfone, mas está vindo um temporal, né, amor? Um vento muito forte. Raíssa, nós vamos deixar para você um copo d'água e uma vela. A água significa a pureza que sacia a nossa sede e a vela é luz para você que está na escuridão, tá? Eu vou deixar aqui e pergunto para você se você vê o anjo de luz e a mentora ao meu lado. Isso, e são eles que vão encaminhar você. Eu e o Theo vim para ajudar, só que eu e o Theo a gente não salva ninguém. Só quem pode salvar é Deus, que é digno de toda honra e de toda glória. Segue seu caminho, segue em paz e deixando aqui para vocês que a água e a vela são um símbolo, tá? Só um símbolo. Não é ritual, não é nada disso. A gente não faz essas coisas. A gente gosta de deixar aqui um símbolo. Até por mim mesmo, né? Porque já cheguei a passar sede e já cheguei também a ficar no escuro. Eu tinha muito medo do escuro. Então, para mim, a vela é luz e a água que sacia a nossa sede, né? Vamos pegar a água e a vela, amor? E você segue em paz, tá bom? Segue seu caminho. Vou pegar a água e a vela. Segue seu caminho. Meus amigos, agora a gente vai ajudar a Raíssa. Ainda bem que a vela continua acesa, porque o vento ele está vindo de lá, então ele está pegando em cima desse matagal, né? Se fosse de lá para cá, não ia conseguir deixar a vela acesa. Vamos ajudar a Raíssa, né? Precisa de ajuda e que sirva de exemplo para pessoas que estão precisando de saber o que é um espírito que o inimigo engana. É enganação, não caia nessa, tá? Eu sinto muito, né, pela mãe dela, que sofreu tanto por causa disso, e por ela, que está aqui há mais de 30 anos sofrendo, tá bom? Vamos orar por ela, tadinha, fiquei com o coração doendo de ouvir ela chorar. Eu, vocês e o Theo, e não esquece que nós amamos vocês, fiquem com Deus e vamos orar.
Raíssa, ainda tem presença de espírito aqui? Pedindo para nossa mentora nos orientar se a Raíssa conseguiu fazer a passagem. Sim, agradecida ao nosso anjo, a nossa mentora, que Deus abençoe e que Deus abençoe vocês.